Vamos continuar. Tem muita coisa a mais para apresentar para vocês nesta reprodução que nós estamos fazendo do programa Fórum, gravado com Flávio Alcaraz Gomes no domingo passado. Vamos continuar. A sala do Clóvis Duarte, aqui na TV Guaíba, está cheia de fotos. Isso aí, eu gosto, porque a tua também. eu acho que não tem nenhum problema de copiar as coisas boas. Às vezes as pessoas dizem assim, pô, mas tu não te irrita que o fulano A, B e C copia o teu programa, faz tudo igual? Eu não tenho problema nenhum. Acho que se eu sou copiado, claro, é porque é bom. Eu que tenho que estar criando, né? Então, eu copiei porque a sala do Flávio também é maravilhosa e tem coisas que eu não pude ter, de ter coberturas monumentais, com credenciais. Eu tenho pequenas credenciais lá como jornalista no mundo inteiro. Mas algumas que vale a pena, de ir na China, de ir a Cuba e fazer uma entrevista com Fidel Castro, numa época que ninguém ia, que foi em 89. Olha, esta pessoa, Fidel, ele é carismático total. É mesmo? Ele é carismático total. Nós fomos lá em 89, logo no primeiro ano do Câmara 2, houve uma comitiva, o governo era Pedro Simão, governador do estado. E uma comitiva dirigida pelo Telmo Magadan, que era o secretário de planejamento, é um nome assim, essas secretarias vão ser mudando de nome, né? Mas seria isso. E com a Fierex também, empresários da Fierex, para ir a Cuba. A gente ia num aviãozinho da VASP que pousava em 3, 4 lugares no caminho, porque não tinha voo direto nem nada, e chegamos a Cuba, convidados. E eu fui o jornalista que fui lá. Aquela história que eu digo assim, ó, o Flávio faz, eu também tenho que começar a fazer. E fui lá, mas foi sensacional, porque primeiro era uma Cuba com, evidentemente, um controle muito maior, tá? Eu, como jornalista, imediatamente quando cheguei lá, fui separado e tinha que assinar várias coisas e me comprometer, sem máquina fotográfica, sem filmadora na época, né? Câmara de TV, mas tudo eles faziam e tudo eles entregavam depois. E saí. Eu, com meu espírito jornalístico, assim, eu disse assim, eu tenho que alugar um carro para eu poder me movimentar. Eu queria andar. Aluguei um carro, né? Andei, lá, chegamos lá ao meio-dia, de noite, deixei o carro estacionado. Os carros que tu aluga lá tem placas diferentes. Em Cuba tudo é controlado pelas placas. Comprar gasolina, tu pode comprar só com tickets que te dão, não pode dinheiro, aquela história toda. No outro dia eu levantei de manhã, cadê o meu carro? Tinha roubado o meu carro. Em Cuba? Mas claro que não é roubado. Aqui o carro foi pego para fazer uma análise. Obviamente, não vão roubar. Como é que vão roubar carro? Um troço que não consegue te movimentar. Mas eu fui levando na esportiva, mas o que interessa rapidamente, que tinha um encontro com o comandante em chefe, que nos prometiu, é hoje, amanhã, depois, mas não diziam nada, assim, ó, vai ser. Um dia era 7 da noite, começou aquele zuzu e veio assim, é hoje que ele vai nos receber. E tinha que ser rapidamente, porque tudo era marcado sem que tivesse conhecimento maior. Problema de segurança de Fidel. Aí ele nos recebeu naquele palácio maravilhoso, um dos lugares mais lindos que se conhece, que é o Palácio do Governo em Havana. E nos recebeu com um jantar maravilhoso, ficamos lá quase até o momento porque ele não ia embora. Mas tinha a história de gravar com ele. E tinha um câmera que estava lá, que era apaixonado pela TV brasileira e passava as novelas. Tinha uma novela na época, não me lembro se era Escrava Isaura, não sei o quê. Ele queria saber, eles queriam saber, todo o povo queria saber o que ia acontecer assim. Eu disse, pô, mas eu vou fazer. E ele disse assim, faz o seguinte, tu vai lá, o Fidel já tinha conversado comigo antes, ali na hora, com empresários, tudo, ele sabia, ele me chamava, periodista. E ele disse, agora chega uma hora que tu diz pra ele o seguinte, eu quero gravar, comandante, que ele só chama comandante, eu quero gravar. Se ele eu vou ficar com a câmera virada para o outro lado, e olhando aqui. Se ele continuar falando comigo, é sinal que pode gravar. Aí eu viro e ele vai falar. Ele vai continuar falando e tá gravando. E foi o que aconteceu. Eu perguntei, comandante, um saludo para o governador Pedro Simão, não sei o quê. Aí ele começou a falar, governador Pedro Simão, que é o que está gravado aí, eu já mostrei mais uma vez, tenho conservado isso comigo
porque é uma atividade jornalística, como tu tens muitas, lamentavelmente, muitas tu só tem em rádio, porque era uma época de rádio. E, Gary, mas daí o que aconteceu? A fita não estava comigo. E aí e a fita? E entregamos no aeroporto. Pá, não vão me entregar, não vão entregar, não vão entregar. É uma agonia, né? É uma agonia. Porque tu sabia que tu tinha feito uma coisa que ia ser sensacional. Nós estamos em 1989. Agora mesmo eu estou vendo aí a própria Record aqui fazendo chamadas de entrevistas feitas agora. Nós estamos em 2007, isso é 89. Então, fomos para o aeroporto e nada. Na hora do embarque, assim, que eu também tinha que ser separado, porque eu tinha entrado com visto jornalístico, quando eu estou no caminho para entrar no avião, veio um cara lá e me entregou a fita. E era fita mesmo. E eu só pude saber se era fita quando eu cheguei aqui no Brasil. É emocionante, é bom. É bom contar essas coisas, né? Que a gente faz com uma garra e com amor, que isso é muito importante para nós todos. E quantas vezes eu te ouvi e vi também isso aí fabuloso. Outras fotos? Outras fotos. Tem fotos, tem uma foto com o presidente Bush, pai. Eu estou numa cobertura jornalística também em Mônaco, né? Por uma série de empresários brasileiros, onde estavam alguns gaúchos. Eu fui lá e numa festa comandada pelo príncipe Rainier, ainda também convidado, e estava lá o Bush pai, que hoje é um grande lobista. O Bush pai é um grande lobista de negócios no mundo. Ele faz isso. A atividade dele, que não todo mundo sabe, não tem nada escondido. Fui lá e também, aqui vai me encostando, aqui assim, só que ali era mais aberto o negócio, já tinha um fotógrafo que dizendo, vai batendo as fotos, porque tu nunca sabe quando o cara diz para, porque eu sempre, jornalisticamente, quando o cara me pediu para, eu paro. Eu acho que eu não vou forçar nada do que a pessoa tira. Mas eu tomo a precaução de tentar registrar tudo que dá até o momento que ele disser para. Então, o que aconteceu? Foi batendo. Mas quando ele chegou ali, ele também um homem de quase 2 metros de altura, como o Fidel, quando é 2 metros de altura, o cara, a entrevista, ele põe a mão no meu ombro. Eu estou lá no meu 1,70 m, ele está lá em cima. O George Bush pai também, a mesma coisa. E aí começamos a conversar, falar do Brasil e tudo, e muitas fotos. Então eu tenho essas aí, e acho que tem um segmento muito importante também com o presidente Sarney. Tu te lembra aquela época que o Sarney brigou com o Rio Grande do Sul, não viu o Rio Grande do Sul? E aí nós armamos um esquema, eu e José Barrio Novo na época, no Câmara 2 e Correio do Povo, e ele resolveu falar para o Rio Grande do Sul. Só que nós fomos a Brasília para falar, e lá fizemos umas fotos também muito engraçadas, tudo, que estão ali na minha parede. Não cabem todas ali, e gostaria, porque são todos momentos importantes, e também de uma época anterior, do tempo do cursinho do IPV, que eu também tenho fotos maravilhosas lá. Todos os políticos importantes, quando vinham aqui, iam direto ao teu programa. É verdade, porque isso, Flávio, era uma coisa que... Eu me lembro de uma vez o Collor. O Collor, que tem fotos excelentes lá dele, o único programa que ele deu entrevista ao vivo aqui no Rio Grande do Sul foi para o Câmara 2. E sabe quem armou o esquema todo, quem foi responsável? A mãe dele, que ficava muito tempo aqui no Rio Grande do Sul e que assistia, a dona Leda Collor. E ela que assistiu o Câmara 2 e ela disse para ele, não, lá no Rio Grande do Sul só fala no Câmara 2. E foi verdade, ele veio aqui nesse estúdio e depois a segunda vez que ele veio, nós gravamos lá na Assembleia Legislativa com o Collor. Os presidentes praticamente todos passaram. O Lula passou, né? Fernando Henrique passou, só para lembrar os últimos que estiveram aqui nesse estúdio no Câmara 2, ou como candidatos, a maioria, né? Ou como presidente também. As tuas memórias de políticos? Olha, são boas. Eu tenho uma posição, talvez por ser aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho memória de políticos excelentes, né? Desde aquela vivência específica, inicialmente com os prefeitos, porque o IPV tinha muito essa ligação, a gente foi crescendo e precisava lugar para os jovens andar, o lugar para os jovens estacionar moto. Era um momento em que alguns começavam a andar de moto. Eu tinha moto, o Fogaça tinha moto, né? Então, o DIP, uma pessoa
o Vilela. São duas pessoas que eu convivi como prefeitos, fazendo entrevistas maravilhosas. Isso aí é importante. Depois, como governador, também, eu acho que andaram, que eu fiquei amigo, embora tivesse posições até contrárias à minha, do que eu penso, mas eu sempre tive esse caminho de que dentro do Câmara 2, todo mundo tem voz. Pode pensar o contrário do que eu penso, vai falar ali, não tem problema nenhum. E hoje eu me considero, desde o Amaral, né, que na época a gente combatia muito, do Amaral, hoje convivo, às vezes fizemos jantar, do Jair, né? E depois de todos que passaram aí, até com o Colares, da onde a gente teve aquela briga, que não foi minha, mas envolveu o Câmara 2, mas hoje eu sou amigo e convivo com o Colares perfeitamente, tenho um prazer de fazer entrevista com ele. Acho que eu tenho. E deputados e senadores, eu acho que o Rio Grande do Sul, eles é diferente. Não é por dizer, não, nós somos diferentes, nós somos melhores. Não, nós temos pessoas que dificilmente nós vamos dizer assim, não, aquele eu vou falar mal, aquele ali é um vigarista, aquele ali... Eu não sei, eu acho que tu também tens dificuldade em termos da área política. Agora, tu sempre fosse muito brigador, né? Assim, né? Eu sou muito veemente, né? Eu estou tão contente de estar aqui contigo e de estar contando todas essas coisas, mas vocês veem que eu aqui no Câmara 2 eu segui. Mas quem foi meu aluno sabe que eu sempre fui empolgado. Eu sempre acho que é esse caminho que faz as coisas andar, é essa transmissão. Então, como eu sempre tive o comando praticamente da onde eu trabalhei, né? Eu tenho que ser obrigatoriamente assim, porque eu tenho que transmitir isso, passar para quem está comigo, né? Não é dizer assim, pô, mas tu nunca tem problemas? Mas claro que eu tenho problemas, claro que eu tenho problemas. Agora, era aquela história, fechou a sala de aula, começou a aula, turma, vamos embora, é isso aí, como é que tá? Quem é que tá dormindo aí? Vamos acordar, vamos aprender, senão tu vai passar no vestibular. O Câmara 2 também, eu posso às vezes... Essa desenvoltura trouxesse para cá? Ah, sim, foi da sala de aula, com certeza foi da sala, mas o programa é o mesmo. Eu posso estar ali com problemas, tudo. Atenção, deu o sinal lá em cima, vai entrar no ar. Rodou a abertura, começou. Ao vivo sempre? Sempre ao vivo. O Câmara 2 não tem como fazer gravado. Não tem como fazer gravado, é ao vivo. Sem ser ao vivo, não é possível. A evolução das gerações, durante a vigência do teu trabalho? Eu vejo o seguinte, tá? Comecemos do IPV. Tá, do IPV, tá? Era uma geração que estava disposta a enfrentar desafios. E aqueles que não estavam... Isso faz 30 anos. Isso fazem mais. Isso é de 64, fazem 40 anos. 40 anos. O IPV começou em 64, é um pouquinho antes. São mais de 40 anos. Tá? Apesar da Revolução, apesar do regime militar. Exatamente. Queriam desafios. Aliás, foi isso que fez com que nós assumíssemos um papel no IPV que a universidade deixou de fazer, que eram os debates, trazer, e lá muitos que trabalharam lá junto com a gente, né? Que foram professores que hoje estão aí, eu posso citar o Oscar, não adianta, são tantos que trabalharam lá no Câmara 2 nesta época, e isso assumiu. Só que eu vi o seguinte, que essa garra, esse desafio tem diminuído, e sinceramente eu vejo jovens hoje muito perdidos, sem garra, não dispostos a investir. Acho que as universidades têm responsabilidade sobre isso, porque quando eu estava na Universidade Federal, meus professores todos incentivavam, tu tem que fazer isso, tu tem que ser um profissional, tu tem que ser empreendedor, ao contrário do que eu vejo a maioria querendo fazer concurso público. Aí eu acho que é difícil. Então eu vejo isso. E eu não fico contente com isso, eu fico triste. Eu fico triste. Uma rápida parada comercial e voltamos com o professor Clóvis Duarte, nosso mestre.